E aí, galera, tudo bem? Na aula de hoje, uma pegada bem interessante. Pode você ser neutro em alguma situação, em algum lugar, não se envolver politicamente com A ou com B? Há como você viver isolado de tudo, sem nenhum problema? Bem, sobre isso é o assunto que gira a trama, desenvolve o enredo desse capítulo chamado Golias, que é um capítulo bem interessante, onde vai aparecer um personagem que vai se tornar uma frase muito importante para o capítulo seguinte. Vem comigo que a aula é bem curiosa. E aí, galera, tudo bem? Só começando a nossa aula, eu queria pedir um favor. Like, inscrição, sininho. Esses passos básicos aí. Dá aquela força, dá essa ajuda pra gente para que o YouTube possa divulgar, difundir esse projeto que eu estou querendo ajudar você a atingir o conceito A. Tudo bem? A aula de hoje eu vou falar sobre um episódio, a sequência de episódios que marcam a narrativa dessa segunda parte da obra. Nós começamos aqui falando justamente sobre o casamento da Olga. Como se deu o casamento da Olga, o luxo que cercou, a escolha do marido, e que já era um cara que já pertencia a chamada elite, que é médico, mas que é um médico ambicioso. Ele, é claro, Olga, uma garota rica, ele vai casar com uma garota que não tem muita convicção do casamento, não tem essa paixão, mas é que está ali aparecendo para casar. Então é a oportunidade em que ele vislumbra ganhar muito mais porque ele está se envolvendo com uma família de grandes posses. E aí vem essa questão, né, da conveniência do casamento. Não é importante amar a pessoa, mas o importante é ser conveniente com aquilo que você vai ganhar a partir do casamento. E o marido dela, ele parte nesse princípio. É um homem que se casa, mas se casa mais interessado no que ele pode ganhar do que propriamente oferecer à esposa. E aí, dentro dessa narrativa, que é interessante como que o narrador vai construindo o perfil do marido, o distanciamento que já há desde o casamento da esposa e como que os dois não têm uma afinidade muito clara, o que vai acontecer? Nós temos aqui, sai do casamento e nós temos ali a questão da convivência do Ricardo com o quê? Com a cidade lá no interior, a cidade onde o Policarpo mora. E ele vai aproveitando a fama que ele tem e vai tocando, se apresentando, fazendo vínculos, laços com pessoas mais simples, poderosas, conhece já o presidente, o governador, e o cara vai se envolvendo com a sociedade local que o convida sempre para festas e ele vai ficando impressionado, porque ele é cortejado, ele é uma celebridade naquele espaço, então ele ali vai tomando o gosto de estar convivendo com essas pessoas tão importantes e pessoas tão poderosas. Agora, entra em cena Felizardo. Felizardo é um funcionário que o Policarpo contrata para ajudá-lo lá no serviço da terra. E entre uma e outra história, uma outra notícia que chega, o Felizardo compartilha com o Quaresma o fato de, primeiro, dele ter presenciado uma briga entre oposicionistas e que havia aquela coisa, a briga, o motivo da briga não era a cidade que estava pobre, a miséria das pessoas, não eram as dificuldades que aconteciam na sociedade. Qual era o problema? O problema era rixa política. Um era de um candidato, o outro pertence, aí no caso, ao oponente. E a briga das pessoas, as pessoas xingando, gritando, uma coisa muito parecida com os dias de hoje, né? E aí o que acontece? Nesse processo, vem o boato de que o Major Quaresma pertencia a um grupo e que ele estaria ali disfarçado para fazer política. O fato dele dar esmola, o fato dele ajudar pessoas, o fato dele ter uma postura humanística, as pessoas enxergavam que aquilo dali era tudo o quê? Jogada política. Era tudo para fazer o quê? Impressionar a população e se tornar um possível candidato que viria ameaçar o equilíbrio do poder local, que era dividido entre governistas e não governistas. Agora, o que chama atenção aqui é que a Olga vai ao interior, vai ao sítio do Quaresma, vai visitá-lo, vai conhecê-lo, e conhecendo o Quaresma, o que acontece? Ela vai levar o marido. E o marido foi meio contra gosto, porque não era uma fazenda, não era uma coisa nobre,
Era uma casa simples, uma terra simples, em que se trabalhava na terra. E ele se lança numa discussão com Quaresma, dizendo que as terras da Europa são melhores que as terras brasileiras e que ele deveria usar adubo na terra brasileira, no sítio dele, para melhorar a produção. E aí entra uma questão muito interessante, que o Quaresma ele se altera completamente, porque ele não aceita o fato de alguém, um brasileiro, dizer que a terra do exterior, a terra europeia, era melhor que a terra brasileira. Chama atenção para a preocupação do narrador de mostrar, enfatizar o contraste, né, da pobreza, da miséria que cercavam essas cidades. E aí vem aquela coisa que ele procura, como eu já alertei aqui, chamar a atenção que os interesses políticos que regem os donos da terra, eles não querem investir na terra, eles querem fazer política. E a terra é o meio que eles têm para poder justamente o quê? Coletar votos, ter o chamado voto de cabresto e a partir daí exercer, desempenhar um determinado poder local. Tudo bem? E aí, uma noite, após a discussão, nosso amigo vai deitar, ele ouve um som estranho vindo de um cômodo. E nesse cômodo, quando ele vai ver, ele não está enxergando muito bem, mas ele está vendo que é um barulho persistente, um barulho que vai ser assim incômodo e que vai começar a atacá-lo. Ele sai do cômodo todo sentindo picadas, mordidas. Entra em cena um dos elementos mais conhecidos do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que são as formigas. Só que isso não fica muito claro para quem está acabando de ler esse capítulo. Você, com o capítulo seguinte, vai ter essa abertura. Então, as saúvas, as formigas, ou o Brasil acaba com as saúvas, ou as saúvas acabarão com o Brasil. Fica aí a dica para a próxima aula, para o próximo capítulo. O que você tem que prestar atenção nesse capítulo especificamente? A relação do homem com a terra, os interesses políticos que movimentam e que agem e que conduzem o comportamento dos políticos e das autoridades locais, apenas interessados em tirar proveito próprio e não estão nem aí ligados nos problemas da população. Bem interessante essa abordagem, te espero na próxima aula e a gente conversa. Dá o like, sininho, inscrição e marque seu comentário, deixando aí bem claro o que você gostaria de ouvir, comentar, discutir e debater, que no Fale Conosco a gente vai falar. Um abraço, até a próxima!